Olá, bem-vindos todos que forem chegando, bem-vindas principalmente. Estou aqui falando em mães empreendedoras. Estou aqui com o meu pequeno no peito. Eu fiz toda a programação para ele estar dormindo nesse momento. Não rolou, né? A gente não controla tudo. Calma, filho. Calma. Oi, Amanda. Oi, Cláudia. Tudo bem? Tudo bem? Eu achei que tá bem ilustrativa essa nossa live materna. Acabou sendo super ilustrativo da maternidade real, né? Sim, eu acho que é bem isso aí que a gente tem que mostrar, né? Que não é bem assim. Não é Que não é bem. tudo, não tem como a gente marcar as coisas. Ai, que coisa mais fofa! Vamos ver se ele colabora. Sim. Então, gente, hoje a gente vai dar continuidade a essa conversa que a gente tem feito com as mães, mulheres, mães empreendedoras. Nós todas fazemos parte do portal Universo Materno, que foi uma iniciativa criada esse ano, durante a pandemia, para apoiar, fortalecer essa rede de mulheres e para oferecer para mães, gestantes e para as crianças diversas opções, né, de serviços e produtos com tudo que envolve esse universo da maternidade. Então, na semana passada, eu fui entrevistada pela Adriana, da lista de enxoval de bebê. Ela é lá do Rio de Janeiro, foi uma conversa bem bacana. E hoje eu estou super feliz que vou conversar com a Cláudia Pacheco, que é mestre em comunicação. Tem aqui em Curitiba um espaço super especial de terapias e eventos voltados ao feminino. Aí ela vai contar mais pra gente. E escreveu o livro Mamãe Sangra, que eu também muito bacana, já li e adoro. Então, Cláudia, eu queria te pedir para contar um pouquinho de você, quem é a Cláudia, e falar da tua trajetória, assim, pessoal, profissional. Primeiro, eu quero agradecer muito assim você ter lembrado de mim, achei bem especial. Eu conheço bastante gente do universo materno ali, mas quando você mandou, eu achei muito especial, assim, porque você faz parte, né, dessa minha caminhada e a gente já passou por tanta coisa juntas aqui, né? Nascimento de vários filhos, né, que a gente teve nesse, nesse período que a gente se conhece. E também, né, da empresa, você fez o doutorado, eu estava no mestrado, e a gente Uhum. sabe se adequar, né, sabe adequar a demanda uma da outra, assim, sabendo que não são flores, assim, né, quer dizer, acho que são flores, mas com espinhos, assim, Sim, esse com empreendedorismo. certeza. E quando a Sim. gente encontra outra empreendedora que é de verdade, assim como você, é, é mais fácil, né, a gente ter uma, uma relação mais sincera, assim, verdadeira. Então, eu agradeço muito você ter lembrado de mim e estou muito honrada, assim, de fazer esse momento contigo. Obrigada. Bom, vamos lá. Eu tenho 33 anos, sou Relações Públicas de formação e, e aí depois estudei Direitos Humanos, trabalhava numa penitenciária feminina, fazendo projetos para mulheres, né? Ressignificação da identidade feminina lá dentro. Era um projeto muito legal, que eu gostava muito. E, e aí, depois eu comecei a entrar nesse universo da natureza e dessas energias, assim, cósmicas e tudo isso. E, e aí comecei a trabalhar com reiki, com ginecologia natural, essas coisas. Nesse processo, quando eu trabalhava lá na penitenciária, eu fazia alguns freelas para
pagar o mestrado, né? Eu comecei o mestrado na PUC, em Direitos Humanos, e depois mudei e fiz comunicação na Federal. Uhum. Então, quando eu fazia esses freelas, eu fazia para Feira Maternarum, que era de mães empreendedoras. E eu não tinha filhos, né? Eu só trabalhava para outras mulheres. Ah, E que achava legal. incrível, assim. Eu Eu trabalhei para a Patrícia, da Varanda Varandinha, várias vezes, achei quase. legal que quando eu fiz a Maternarum também, na verdade participei só de uma. E eu também não era mãe. Olha só, a gente estava ali já com o pezinho querendo ser. E aí conheci então a Paty, né, que era da Varandinha na época. Uhum. E era uma correria, eu lembro que era assim, muita correria mesmo, porque eram todas mães e tudo mais, né? Mas eu era apaixonada por esse universo, assim, né? Porque eu achava que o empreendedorismo materno ele é muito mais criativo, assim. Eu achava muito mais criativo. E numa feira normal de artesãos, parece que é sempre o mesmo modelo, né? E quando você Sim, vai numa feira materna, são coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, assim. Então, sim. eu achava incrível. E aí... Oi, boa tarde, Lê. Que legal que você está assistindo. E aí eu me apaixonei, assim, né, pelo universo e tudo mais, e vim. Só que aí eu tive a minha primeira decepção, assim, com o empreendedorismo materno. Eu engravidei, e aí eu perguntei num grupo, que eu já estava no grupo, né, de empreendedoras maternas, que mesmo não sendo ainda, e perguntei assim, meninas, o que vocês fizeram quando as crianças nasceram? Como é que foi isso, né? Aí, assim, 99% respondeu assim: ah, eu parei. Fiquei 6 meses. Ah, eu parei. Fiquei 1 ano em casa. Ah, eu parei. E eu ficava assim: gente, mas eu não sou essa pessoa. Eu não posso parar de trabalhar. O meu dinheiro é parte da, da casa, Sim. né? Não tem essa escolha, né? Eu não tenho essa escolha, né? O que eu vou fazer? Eu fiquei assim, desiludida. Falei, nossa, eu lá via toda aquela mulherada trabalhando, as crianças correndo, e achava que era assim, aquela coisa fantasiosa mesmo, né? Tipo, ah, elas dão conta de tudo. Tudo, né? Enfim, fiz uma parceria horrorosa para uma pessoa ficar no meu lugar durante os primeiros 4 meses que meu filho tinha nascido. Ensinei tudo o que eu sabia, passei todos os meus clientes para a pessoa e ela tentou montar uma empresa igual a minha. E só que as Nossa. minhas clientes eram amigas também, inclusive a cliente que denunciou, né, que me ligou e falou: olha, a pessoa me atendeu em outro lugar, eu achei estranho assim. E aí eu falei, gente, que isso, né? E fui investigar e vi que a pessoa fazia isso. E hoje em dia ela tem uma empresa que também foi de uma outra mulher, que ela também fez a mesma coisa. Caramba. Inclusive o nome é horrível. Mas foi ótimo, porque eu aprendi que, né, a gente precisa dar uma olhadinha melhor, assim, nas pessoas. E aí, ok. Levei o primeiro tombo, levantei e falei, não, eu vou continuar sendo empreendedora mãe. E aí vim com a tempo, crescer assim, e só que daí começou a crescer muito, eu não conseguia ficar com meu filho, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada. Eu falei, gente, eu preciso arrumar, eu vou fechar, eu vou voltar para trabalhar normal, que aí eu deixo ele numa escolinha, porque eu não consigo ter essa disponibilidade. Aí arrumei uma sócia que também é uma outra coisa assim, que a gente pensa, né? Tem muita mulher que está no empreendedorismo materno e que não é isso, não é uma crítica, é só uma coisa para a gente perceber, ponderar onde que é o seu lugar, né? Tem muita gente que está nesse lugar porque precisa fazer alguma coisa para se realizar pessoalmente, não exatamente para ganhar o dinheiro. Sim. Então, Uhum. está ali exatamente para sentir, assim, colocar a sua essência, colocar a sua mão em alguma coisa no planeta, né? Mesmo que isso não ou que dê prejuízo também. Sim, sim.
E eu vi que esse não é o meu lugar. Esse definitivamente não é o meu lugar. Eu faço aquilo que eu gosto, eu faço aquilo que é a minha essência, mas isso é parte fundamental do orçamento da minha casa, né? Sim. Uhum. Muitas vezes foi 100%. Porque quando eu desisti, assim, falei, não aguento mais, meu marido falou, não, o teu trabalho, a gente consegue trabalhar em horários diferentes, né? Então, eu vou trabalhar contigo. E aí ele saiu do trabalho dele e investiu um bom dinheiro para eu crescer e a gente trabalhar junto, os dois. Uhum. Aí a gente foi, e agora, indas e vindas e tudo mais, até pela pandemia, estamos passando, porque eu acredito que para nós que somos empreendedores, agora já consegui voltar em algum lugar, né, da onde eu vou partir novamente. Então hoje eu com uma tenda e o meu marido trabalha comigo e é por isso que eu consigo dar conta, só por Sim. isso. Sim. Porque não tem. Hoje eu não indico para que as mulheres façam coisas, trabalhos, principalmente trabalho manual, que você precisa fazer o trabalho, vender o trabalho, receber o trabalho, divulgar o trabalho. E depois ainda cuidar dos filhos e cuidar da casa, porque o marido trabalha fora. A não ser que isso seja um hobby, realmente eu não indico que faça. Sim. Porque não é Sabe, uma coisa que. no meu caso também, eu gosto de falar isso, que eu também só dou conta, porque hoje meu marido trabalha em casa, ele não trabalha comigo, mas ele trabalha em casa, e a gente se divide 100%. Né? Claro, agora eu tô amamentando, isso é a única coisa que ele não faz, mas eu só dou conta porque a gente divide, né? Porque quando ele trabalhava 8 horas fora e no fim das contas passava mais do que 8 horas, né? Sim. Deslocamento e tudo, era impossível. Impossível, é impossível. Não tem como, assim, ou você deixa a criança com outra pessoa, os cuidados de outra pessoa, né? A casa, com cuidado de outra pessoa, enfim, você vai ter que terceirizar um pedaço da sua vida. E aí tem que ver se é lucrativo também, né? Porque às vezes você vai Sim, terceirizar um pedaço da sua vida que fica mais caro do que é. aquilo que você recebe com o seu Às trabalho. vezes nem compensa. É. Então, então hoje eu consigo fazer, mas por isso, inclusive agora, nesse momento, como eu tinha live, eu deixei os dois com as avós. E o meu marido foi entregar os livros, que agora tem essa parte também do nosso trabalho, nos Correios, foi colocar os livros nos Correios. E eu tô aqui fazendo a live. Então, é uma vida extremamente corrida, mas agora a gente dá conta, a gente consegue encaixar, assim, né, tudo que precisa dentro dessa organização. Uhum. É, eu só queria retomar, assim, quando foi que você iniciou a tenda ali, né? O espaço de terapias. O que te deu esse start, assim, de, né, de começar você um lugar e se você fez isso com outras pessoas ou foi mais uma iniciativa tua mesmo? Como que foi esse começo da tenda? Como eu trabalhava na penitenciária, eu achava assim que as mulheres elas precisavam de um lugar só delas, assim. O que eu percebi dentro da penitenciária é que a identidade feminina, isso também em questão de estudo também, né? Mas a identidade feminina, ela é permeada por papéis sociais que se a gente não desenvolve esse papel, a gente fica sem um lugar. Então, um papel social da menina, né, virgem, desejada, e depois a mãe, né, a esposa. E, e aí, as mulheres que não participam disso, elas não têm um papel social, né? E na penitenciária lá isso que acontece, porque a mulher que vai para dentro de uma casa de detenção, ela fica sem os filhos, né? Então ela fica sem um papel social, ela não serve mais para nada. É diferente dos homens, por exemplo, que quando eles vão presos, eles continuam com o papel social deles, né? Por isso que recebem tantas visitas, por isso que tem uma vida praticamente, uma vida social praticamente como se estivesse aqui fora, né? Com amigos, com namorada, com tudo.
E aí eu queria muito fazer um instituto para cuidar dessas mulheres também em situação de rua. Então, inicialmente, a ideia da tenda era fazer um instituto onde a gente ia fazer danças, rodas de conversa, cursos, tudo na área feminina e da natureza. E esse dinheiro ia bancar essas mesmas oficinas para mulheres em situação de rua ou periféricas. E aí também vi que o buraco também é bem mais embaixo, assim, e não dei conta, até porque engravidei, acho que 6 meses depois, e eu comecei a fazer. Então, os primeiros a gente conseguiu arrecadar dinheiro, daí esse dinheiro virou material de higiene, que foi doado para mulheres em situação de rua e mulheres em situação de cárcere. Eu fiz palestras em vários lugares, a gente fez programa de cartas também, que escrevia cartas para mulheres em várias situações, com câncer, ou com empregos também que não favorecem, né, a mulher, enfim. E aí, só que eu engravidei, aí vi que não ia dar conta, continuei só com as rodas, com os cursos, e que de alguma maneira também acredito que ele faz muito bem, porque existe um lugar feminino aqui dentro, né? Mesmo que hoje eu tenho muito poucos clientes, né? Periféricas e tudo mais, eu não consigo atingir ainda essas mulheres, mas existem outras mulheres em diversas situações sociais que precisam também desse lugar, né? De um lugar de se encontrar, um lugar de ser cuidada, de ser valorizada, e esse lugar, né? Uhum. E aí a gente começou, a gente já foi em 23 mulheres em 2019. Aí em 2020 eu fechei uma equipe mesmo para trabalhar exclusivamente na tenda com 12 mulheres. E a pandemia veio e nós ficamos em 5. Aí agora nós já estamos em 6 novamente e estamos nos recuperando, né? As meninas que mudaram de cidade por causa da pandemia estão vindo atender aqui, mesmo que uma vez por mês, mas mesmo assim, né? As coisas estão voltando. Legal. E aí, isso, Amanda, Diga. né? Oi? Desculpa, E no não meio ouvi. eu escrevi um livro. Então, disso que eu queria falar agora. E o livro, como que surgiu? Assim, depois eu quero dar o meu depoimento, né? Falar como que foi a minha experiência com o livro, que foi bem bacana. E aí eu queria saber de você se a história aconteceu de fato assim como está no livro, e o que fez você pensar, vou escrever um livro? Quando a história é verídica mesmo, quando eu menstruei pela primeira vez depois que a Flora nasceu, ela tinha 3 meses. Eu voltei a menstruar super cedo nos 2. Acredito até porque voltei a trabalhar imediatamente nos 2 partos, né? Sim. Então, movimentando essa energia, acabei menstruando super cedo. E aí, o Joaquim me viu com sangue na mão e perguntou o que era, né? E aí, assim, aqueles microsegundos que eu pensei, meu Deus, ele vai ficar com nojo de mim, né? Porque por mais que eu viva numa bolha onde o sangue é valorizado, o meu marido planta a minha lua e tudo mais, ainda eu sei que fora disso, não é assim que funciona. Sim. Eles, assim que você pensa, e agora, né? Como E aí lidar? eu me acalmei e falei assim, falei a verdade, né? Falei, olha, filho, esse sangue, ele serve para alimentar as crianças, né? O bebê que está dentro de mim. E quando ele não serve mais, ele serve para as plantinhas. E aí o Joaquim, ele teve uma reação tão incrível, assim, ele me olhava com uma cara tipo assim, uau! Você sangra e dá para alimentar as pessoas e as plantas, né? Que tipo de pessoa é essa? É quem? Minha mãe é assim, uma deusa, né? Sim. E eu lembrei assim muito de como foi como era, né, a minha relação com os meus amigos meninos, né?
Eu sempre tive muitos amigos meninos quando eu era criança e eu menstruei com 9 anos. E os Nossa, meninos tiravam muito sarro e eles não sabiam que era eu que menstruava. Eles falavam assim, ai, tem alguém menstruada nessa sala hoje, eu conheço esse cheiro. Ui, menstruar é nojento, ui, não sei o quê, as mulheres usam fralda. Ai, tiravam sarro, davam apelidos, era horrível. sim. E quando o Joaquim reagiu dessa forma, assim, eu voltei para casa falando assim, Douglas, não tem noção do que é isso, sabe? Do que o menino admirar uma mulher, porque ela tem esse poder do sangue, né? Olhar para a menstruação dessa forma. E É. como eu escrevo muito sobre as reações do Joaquim sobre várias coisas, e agora da fora, né? No Facebook, eu pensei em escrever no Facebook. E para guardar mesmo, nesse momento. Só que é uma questão bem, assim, peculiar, né? Aí eu, primeiro, o que eu fiz? Eu fui lá e escrevi num papel, peguei uma canetinha e escrevi lá, dia tal, aconteceu isso, isso e isso, como foi a reação do Joaquim e tal. E aí ficou longo, assim, ficou tipo umas 3, 4 páginas. E aí eu falei, nossa, isso aqui podia virar um livro, né? Mas ficou guardado ali, tudo bem. Aí, meses depois, eu vi uma colega que é dona de uma editora e perguntei para ela como é que fazia. Ela falou: olha, eu não sou uma editora grande, então como que é? A pessoa paga para mim para fazer o seu livro. Falei, ah, quanto que é? Aí Uhum. ela falou lá quanto era, acho que eram 6 mil mais ou menos. Eu falei, nossa, não tenho como fazer agora, né? E fui jogando essa ideia, assim, falava para uma amiga ou para outra, ah, eu vou escrever um livro, vai chamar A Mamãe Sangra. E as pessoas riam, porque não, assim, ah, legal. E acabou, né? E eu falava, vai, Sim, gente, vai dar certo. a ideia é tão boa. E aí, quando veio a pandemia, a minha empresa fechou. Eu tinha acabado de fazer uma reforma aqui, porque a gente estava atendendo super bem, então eu montei mais 2 salas de atendimento e também era mês das mulheres, né? Então eu tinha um evento grande, tinha investido em Uhum. camiseta, adesivo, cartilha, assim, gastei bastante, né? Investi bastante em divulgação num evento que foi cancelado por causa da pandemia. Me Sim. deu um certo desespero no começo, assim. Eu fiz algumas coisas online que deram super certo, mas mesmo assim não existia algo concreto, né? E aí eu falei assim, cara, eu vou lançar esse livro. Aí falei com uma amiga, falei, olha, uma cliente, na verdade, que virou amiga, né? E se ela podia ilustrar, só que eu não tinha o dinheiro. Então, eu ia fazer um financiamento coletivo, ela me ajudava a fazer as artes do financiamento coletivo e tal, da propaganda. E aí, quando o dinheiro viesse, eu entregava o dinheiro para ela. E ela topou. Aí a gente fez assim, e, e aí, no financiamento coletivo, assim, eu tava morrendo de medo de não conseguir a Amém. meta, né? E aí, na primeira semana, a gente tinha 30% da meta, e no fim foram 130%, né? Que a gente chegou lá. E Oh, que legal. é, assim que fechou, muita gente queria comprar. E aí eu abri um site, eu mesma fiz o site, porque eu não tinha dinheiro nenhum, que demora quase 90 dias para pagar, é um negócio absurdo, assim. E aí eu mesma fiz o site e comecei a vender ali uma pré-venda ainda. Nisso, o pai da nossa ilustradora faleceu, e então atrasou bastante o processo. Eu sei que daí, um mês depois, em agosto, a gente tinha vendido 1.000 livros. Então, Uau, e foram depoimentos muito legais. Agora a gente está chegando nos 2.000. que massa. A última caixinha ali, esperançosa para abrir ela e terminar com esses 2.000. Para a hora que eu terminar os 2.000, eu vou fazer uma campanha maior, assim, para tentar vender na Cultura, na Livraria Curitiba, nessas livrarias Sim. maiores, porque nas menores eu já estou conseguindo vender. Então, estou bem feliz, assim, acabei ganhando uma profissão nova Sim. no meio É da pandemia, mas porque, foi bem legal. e eu acho que você está tratando de um tema assim super relevante, né?
porque isso também me trouxe toda uma reflexão de lembrar desse momento, né, da menstruação, de quando a gente começa a menstruar. E realmente na escola, assim, isso era motivo de graça, né? Então tinha sempre uma história de uma menina que menstruou e aí sujou a carteira. E a gente passava isso até, né, sem pensar sobre, assim. Fazia piada com isso mesmo. Então a gente se sentia muito mal, era uma coisa vergonhosa, né? E a minha experiência com o teu livro foi super bacana, porque eu comprei pensando, além de apoiar, né, claro, comprei pensando que eu já tinha vivido essa situação de dos meninos estarem ali comigo, verem o sangue, e eu não soube muito como lidar. Então, assim, eu não quis, né, não dei muito. Eu tratei com naturalidade, mas também não consegui tratar de uma forma assim super didática e sensível, né? Então, quando eu vi, eu falei, nossa, bacana, porque eles já estão, né, o mais velho já está com quase 5 e ele já está numa fase, assim, super interessado por livros e tudo. Ai, que legal. E no fim das contas, quando eu peguei o livro, foi, né, deu muito mais certo do que eu imaginava, porque foi no momento que eu estava no pós-parto, então eu também estava sangrando, né? E já tinha também vivenciado esse momento de tomar banho com eles e eles perceberem o sangue e se assustarem, como se fosse uma coisa Uhum. de, né, de machucado. Sim. E isso, mais uma vez eu tentei assim não agir com naturalidade, mas não, né, não soube como trazer isso de uma forma mais bonita. E aí, quando chegou teu livro, o Ian, que é o mais velho, ele já ficou encantado assim pelos desenhos, que realmente ficou incrível, tá muito bonito. E ele tá naquela fase de ler o mesmo livro 50 vezes. Sei. Então a gente, então a gente leu junto. Eu achei muito bonito e ele gostou muito da história, então conseguiu de alguma forma ressoar nele, assim, porque ele ficou dias falando e pedindo e falando sobre o Joaquim que tinha plantado, o Ai, que menininho que tinha legal. plantado. Então foi uma experiência assim super legal mesmo. Até indico para quem ainda não comprou, não leu, vale muito a pena e é para abordar um tema assim super relevante. E eu acho que faz todo sentido fazer muito sucesso, porque você também está trazendo um tema que é novo, né? Acho que você é a primeira pessoa que está abordando isso para crianças, né? É, Então, eu é imagino isso, deu. Foi um pioneirismo bem sem querer, assim. que sim. Não foi uma coisa que eu pensei, né? Olha, vai ser o primeiro do Brasil. Mas quando eu escrevi, eu tenho um amigo que é professor da Unibrasil, e aí ele me chamou para os alunos pegarem o livro como case, né? E fazer um trabalho de divulgação, de publicidade em cima, marketing e tal. E aí eles pesquisaram e na devolutiva, né, eles falaram isso, que era o primeiro livro infantil sobre menstruação no Brasil. E achei incrível, assim, porque até a Lígia Moreiras, que é cientista que virou mãe, né, ela escreveu um texto Ah, super bonito, assim, sobre o livro, que legal. e eu comentei com ela, né, falei, é um livro tão simples que qualquer uma de nós podia ter escrito, né? É um livro muito simples, curtinho, não tem uma... Não é, eu não sou uma escritora, não sou artista nesse meio, né? Então, assim, não é um livro poético, não é um livro... Não, é um livro da realidade traduzido para uma linguagem mais infantil. Sim, Mas, assim, ele é muito simples. E eu me sinto muito honrada, assim, de ter sido eu a escolhida para fazer isso, porque realmente qualquer uma de nós teria feito, né? sim. Mas E o foi que teu eu, olhar especial ali sobre a coisa, né? e o que eu acho, assim, que é uma coisa que é a minha militância pessoal, é essa questão de tirar a menstruação de cima dos ombros das meninas, né? Porque a menstruação, ela não é uma questão feminina, né? É uma questão da mulher. Não, ela é uma questão social.
né? Os meninos precisam saber o que é menstruação, os meninos precisam enxergar a menstruação de outra forma, né? E como eu tenho um filho homem, acho que isso me possibilitou esse olhar, assim, porque existem livros, né, sobre menstruação para as pré-adolescentes, para as meninas que vão menstruar. Sim. E mesmo assim são livros bem, como é que eu posso dizer, que lidam mais com a imaginação do que aquela coisa real, né? Então, ter escrito para um menino, eu acho que também trouxe um olhar diferente para isso, né? Tirar o peso, tirar essa. Só as meninas sabem o que é o sangue. Não, a sociedade toda precisa saber, né? Todo mundo precisa saber o que é o sangue menstrual e precisa respeitá-lo, né? Com certeza. Eu acho que é assim revolucionário esse trazer esse olhar para isso, porque isso passa também pela valorização da mulher de uma forma geral, né, na sociedade. Acho que isso é uma coisa muito do machismo, né? Ver a menstruação dessa forma. Enfim, acho super, Sim, super poderoso. e tem muitos homens, assim, que estão falando, né, pelas suas companheiras que mandam as mensagens e tal, que não sabiam o que era. Eu tenho uma colega que falou assim, nossa, meu companheiro leu e falou, é verdade isso? Aí ela disse, é verdade. Aí ele falou, cara, eu não sabia, achava que era, tipo, que tava limpando, porque é isso que as pessoas falam, né? Ah, o corpo Sim, da mulher tá se limpando. Então, quando a gente tá limpando alguma coisa, o que sai é sujeira, né? sim. Então, realmente, assim, a gente mudar esse olhar e entender, né, a, a mamãe Thiele tá tudo certo, a gente sabe, a gente também é mãe, sabe como é que é, Tamo junto. mas, então, olhar, assim, ter essa questão do conhecimento mesmo, né, então, eu coloquei ali, fiz um post falando sobre que a menstruação tem células-tronco, e foi o meu post que mais teve repercussão, assim, muitos compartilhamentos e tudo mais, porque ninguém fala sobre isso. A gente ainda tem dois lugares, né? O lugar do nojo e o lugar do sagrado, né? Então, quando Uhum. a pessoa não sente parte desse movimento espiritual, ela simplesmente não, isso aí é besteira. E existe um lugar ali do que é assim, da verdade, do nosso corpo, da Da biologia, que biologia não é mesmo. tratado, Sim, né? Que não sim. é falado. E a gente, como sociedade, precisa falar sobre isso, independente de crenças, né? Isso é o meu corpo, isso biologicamente acontece dentro de mim, né? Então eu preciso saber, e muitas mulheres mesmo, também mandam mensagem dizendo, nossa, eu nunca tinha pensado por isso, né? E principalmente a gente que é mãe, assim, quando a gente entende que o meu corpo foi capaz de alimentar o meu filho, aquilo Uhum. vira uma chave, né? Sim. Então, isso que eu achei muito bonito e legal, muito pertinente, assim. Porque é exatamente esse olhar de que aquilo se transforma e permite gerar uma vida. Eu mesma não, né, nunca tinha pensado dessa forma, tanto que eu não tinha conseguido trazer isso para eles. Então, É, foi muito bacana. E eu legal, sinto fico que bem feliz. você fala que se sente, né, muito honrada de ter sido a pessoa que escreveu. Mas eu sinto também que você, imagino, que você como guardiã, né, de um espaço de terapias e de tanto acolhimento, né, para as mulheres, você também é, de certa forma, porta-voz de muitas mulheres, né? Acho É, que você não fala só por você, mas você compartilhou ali de muitas experiências, muitos olhares, então de certa forma você fala por muitas mulheres. é verdade, acho que eu nunca tinha pensado por aí. Sim, eu sinto isso. Como, como eu engravidei logo no começo da tenda, tive o Joaquim pequenininho, engravidei da Flora quando ele tinha 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses.
eu mesma não fiz muitos círculos, né? E tenho as clientes que eu tenho, assim, são muito por indicação, uma fala para outra e tudo mais, porque não consigo empreender, cuidar dos filhos, ter uma vida normal e ainda ter atendimentos individuais, né? Sim. Então, acaba que eu não tenho tantos atendimentos individuais, mas sim, já presenciei muitos círculos e muitas transformações aqui dentro, né? Acho que tenho mulheres, assim, incríveis que trabalham comigo, a Mandite, por exemplo, né? Que a gente vê, assim, na cara das mulheres, né? A transformação, a Zankara, a Aline, Tashi, né? Rapper. Uhum. Nossa, é feio eu não lembrar de todo mundo, mas a Carla Schultz, que trabalha comigo ainda, a Márcia Lins, tantas mulheres que fazem esses trabalhos, né, de roda, de cursos, de terapias, e que realmente viram essa chave, assim, de olhar para si mesma como uma natureza tão forte, assim, tão concreta, tão bonita, né? Uhum. Legal. E agora, nesse momento assim de pandemia, como que está funcionando? Só para a gente falar um pouco para as pessoas, como que a tenda tem, os atendimentos se mantêm online? Online a gente está atendendo, então, psicoterapia, eu atendo com ginecologia natural, tarô, aromaterapia, estão online. Aí presencial a gente tem as massagens ayurvedas, medicina chinesa, fisioterapia pélvica e microfisioterapia e Uhum. massagem tântrica. E aí como é que a gente faz? Cada terapeuta tem um período na tenda para atendimento, então não vai encontrar duas terapeutas com dois clientes diferentes, né? Uhum. E tem um tempo de higienização da sala antes e depois do paciente. O paciente também não encontra o próximo quando está aqui, né? Ele vai embora e meia hora depois é que começa a consulta do outro, para não ter Legal. esse fluxo de pessoas grande. Uhum. E aí agora eu tenho feito cursos de Reiki em meio período, então semipresencial, né? A teoria é feita online e presencial as práticas e iniciação. No máximo 5 pessoas, são 3 horas de curso, com máscara, distanciamento e álcool gel, né? E, e aos poucos a gente vai encontrando esse equilíbrio, né? Do que é seguro e para a gente também não ficar parado, né? Sim. Como profissional. E também porque a gente sente assim que as pessoas estão precisando, né? Desse momento de pandemia, assim, essa parte de acolhimento, assim, né? De olhar para si mesmo, de autoconhecimento e, e tudo isso a gente continua fazendo e está cada vez mais importante, né? Tem barra de Uhum. axis também, tem várias Legal. terapias que estão sendo presenciais. Muito legal. E, Cláudia, como você chegou no portal Universo Materno? Como que foi Eu esse conheci contato? a Carmela, quando eu fiz o primeiro aninho do meu filho, ela tem ainda, né, os brinquedos para festa de criança, e aí eu aluguei, e depois lá na tenda, a varandinha era dentro da tenda, e a Carmela comprou, né, a Carmela e a Bruna compraram a varanda, e aí a gente Ah, sempre era teve lá esse, na... era Não na tenda, sabia. uhum, Nossa, não é, sabia. era lá naquela salinha do lado ali. E, e aí depois, sempre vejo, admiro bastante, assim, por mais que é, seja algo bem diferente, assim, do que eu faço, né? Para mim, pessoalmente mesmo. Mas acho muito bonito, assim, o trabalho de acolhimento dessas mães, né? De olhar, de ter um olhar, assim, bem maternal, né? Bem, assim, amoroso que elas têm, né? Com esse momento do puerpério, principalmente, né? Sim. E aí, quando eu lancei o livro, eu achei que seria um lugar legal para manter essa relação. Opa! E aí eu
comecei a fazer parte, né, do portal, para fazer essa ponte mesmo com tantas mulheres ali, que eu acho que, na verdade, bem na verdade, assim, aqui em Curitiba nós já somos uma grande rede, né? Nós Super. nos conhecemos, assim, toda vez que entra uma mulher nova no portal aqui de Curitiba, a gente fala, ah, você aqui, tá todo mundo. Muito, eu tenho Então, acho muito essa sensação. E assim, me sinto muito fortalecida mesmo por essa rede, sabe? que De saber que a gente não tá sozinha. Tem muita mulher fazendo muita coisa incrível, né? é. Dando conta, mulher com filhos. E no meio Então, disso tudo, né, que a gente tá ali, muita gente sem rede de apoio, né? sim, sim. E as nossas É, empresas, né, muitas também foram fechadas e tudo mais. eu gosto E sempre de falar assim que eu comecei, na verdade, a me aproximar assim dessa rede com a Camapu, né? Que foi uma rede que existiu lá em 2016, por aí, que era das produtoras de cosméticos naturais. naturais. Uhum. Foi feita uma iniciativa lá, um evento, para mapear mesmo as produtoras, e aí a gente começou a se organizar como rede. E isso, no meu processo, assim, tanto né, com a cosmética natural, quanto principalmente no meu caminho como mãe, fez muita diferença. Ter esse apoio, ter esse. Ver outras mulheres, né, vivendo situações parecidas. Então, a Carmela e a Bruna, na verdade, eu conheci em outro momento, mas quando eu soube e vi, né, toda essa rede delas, eu senti que tem, desde o início, que tinha muita força, assim, mas também senti isso, senti, nossa, na verdade, tá todo mundo é a mesma rede. É, isso. Só Ali, que assim, agora, na... diga. pode rolar. Não, é que eu senti isso mais forte ainda agora durante a pandemia, né? Porque É, tá muito no virtual, então tem esse lado bom também de que a gente tá mais em contato, né? Tá mais próximo, apesar de no virtual, mas eu acho que isso aproximou as iniciativas, assim. eu acho que a gente esteve sempre junto, mas assim, sem ser uma rede, né? Uma teia invisível ali, né? Uhum. Então, eu preciso disso, eu vou ligar para Amanda, eu preciso daquilo, eu vou falar com a Isabela, né? Isabela Isolani, eu quero isso da Carla Schultz, aquilo. Então a gente sabe quem faz, né? Então, olha, você pode conseguir isso com a Carmela, olha, isso aqui é legal, a Patrícia Loyola, ela que faz. Então a gente já é uma rede, porque a gente se conhece e usa uma dos serviços da outra e tem esse contato, né? Mas não estávamos reunidas em torno de um projeto, Sim, né? E sim, agora eu acho que elas usaram esse conhecimento para juntar mesmo e formar uma rede. sim, muito bacana. Bom, acho que então era isso. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa, se alguém tem alguma pergunta para fazer para Cláudia. Teve alguma pergunta aí no chat? Aí a, a filha da mamãe Thier lá. Comentou. Mas é isso. Obrigada, viu, Amanda? Que você tenha um puerpério mais, agora o terceiro, mais tranquilo, né? A gente acha assim, o primeiro é mais difícil, aí a gente tem o segundo, aí você fala, meu Deus, tem o puerpério do segundo também, né? Que a gente acha que já sabe tudo, que já passou por isso. E agora do Então, terceiro eu ainda não vivi, ou não sei se vou viver, sim. mas eu acredito que também tenha, né, um processo. Então, na verdade, no segundo filho, que foi o Ravi, ele era um neném, assim, ele era um neném muito tranquilo. Então, eu tinha todo aquele medo, né, de, tem um pequenininho, porque a diferença deles é 1 ano e meio, né? Nossa, eu E, lembro disso.
Sim, foi super pertinho, mas o Ravi era um anjinho. Agora com o Raul, que eu passei também, assim, senti que não, vou tirar de letra, né? O terceiro. Mas aí ele teve uma questão, ele teve uma dificuldade respiratória, então ele teve que ficar internado na primeira semana. E aí eu tive muita dificuldade na amamentação. Que nos outros dois foi assim muito tranquilo. Então foi o primeiro mês assim foi o mais difícil dos três. Agora, graças a Deus, ele tá bem tranquilo, tá super bem. Bem fofo. Mas cada super gordinho, mas Eu, cada puerpério é um puerpério. novo, não tem jeito. Aqui eu brinco Sim. que a minha filha mais nova, ela veio para ser caçula mesmo, porque se ela fosse a primeira, ela seria filha única. Porque ela deu assim, teve, como que é o nome daquela doença de pele que as crianças têm? Não, Ah, aquelas dermatite? dermatite atópica, aí teve alergia do calor, alergia do frio. Aí dessas alergias ela teve que fazer uma cirurgia para retirar uma íngua que não saiu. E Nossa. ela não ia na escola sem ninguém, zero pessoas, era Douglas e eu, 24 horas. E aí, nossa, foi bem desafiador. E agora ela tem que agora com pandemia, hoje ela faz 1 ano e 7, inclusive. Mas por causa da pandemia, ela não conhece outras pessoas, então mas pelo menos tem ela, mas pelo menos tem as avós, que aí ela vai no colo dos avós. Mas Nossa, é as duas verdade, avós, né? é, É, eu as duas avós e eu. tenho sentido lá com o meu sobrinho, que também agora ele tá fazendo 1 ano, mas ele pegou a maior parte da vida em pandemia. Então, Eles não têm uma relação com as pessoas, ela não sabe, ela se assusta, né? sim. Era muito. Sim, Olha com lá, certeza, a Bruna. Bruna. Eu acho Eu que é acho um que aconselho, sim. se fosse presencial, a gente podia fazer vários cafés com todas essas crianças correndo. Sim. É, Mas isso é uma enquanto coisa estamos. que faz falta, né? Faz Poder bastante falta. botar o neném no sling e. E tem um tempo assim que uma olha o filho da outra, né? Aí vem Sim. um pouquinho para mim para eu ir no banheiro, para tomar um negócio, para conversar com a Sim. outra, né? E conversar. Nossa, eu acho que o que eu mais tô sentindo falta é conversar com outras mulheres. É, Assim, né? Conversar sobre coisas qualquer. qualquer coisa. Porque a gente precisa sentir, olhar para outra e ver que não tá sozinha, né? Que não é só aqui em casa que as coisas acontecem, né? Sim. Então é bem importante. Então tá bom, Cláudia. Obrigada. Foi uma alegria e para mim também é uma honra conversar com você. Você é uma mulher muito inspiradora. E Obrigada. então fiquem atentos aí ao portal Universo Materno ali pelo perfil da Unitar e a gente vai dar continuidade a essa roda de conversas, entrevistas com mães empreendedoras. Semana que vem eu vou conversar com a Iara, que ela é palhaça, é artista e está começando a vida de escritora. E achei que vai ser bem legal a gente ter essa conversa, porque somos duas escritoras iniciantes. Quem Que sabe ainda bacana. muitos, muito mais, né? Que legal. Vou acompanhar. Beijo. Então tá bom, Tchau. gente. Tchau, tchau. Obrigada.